Pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Aí, pelo que vocês podem observar, o canal aqui ele tem uma diversidade de assuntos que a gente trata, tá? Não é apenas sobre política que a gente trata aqui no canal, tá? Nós tratamos uma diversidade de ideias, de pensamentos, porque o objetivo aqui também é levar assim a uma reflexão sobre a nossa realidade, né? Sobre o mundo, tá? Sobre as nossas vidas. Então a gente tem como esse objetivo. E aí, se você é dessas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, né? Como que eu trato aqui no canal, eu já vou pedindo que não deixe de se inscrever no canal, também de dar o seu like, tá? Para que possamos ganhar um alcance maior. Quanto mais a gente ganhar um alcance, é melhor. O meu canal, ele é bem pequeno, né? Não é um canal expandido, nós não temos números grandes, vamos dizer assim, de visualizações. Isso porque o YouTube ele acaba não distribuindo, né? As alegações, como sempre, né? Como sempre, é que tem a ver com algoritmo, tem a ver com, enfim, com pagamento, né, que você precisa pagar em alguns momentos para poder comprar, né? E a gente não trabalha com esse tipo de coisa, com esse tipo de objetivo, porque a gente não tem a intenção de fazer isso aqui. E eu também não tenho intenção de ganhar com isso daqui, né? Ah, crescer para poder ganhar dinheiro. Não é o objetivo. Porque meu dedo aqui, porque é um probleminha que eu tenho aqui no meu dedo, tá, gente? Por isso que tá assim. Bom, tem uma questão assim que me chama a atenção. Eu vou até explicar para vocês o porquê que me chama a atenção. Eu conheço aqui um canal, não vou nem divulgar o nome do canal, que é um canal que de vez em quando eu vejo, né, assisto, tá? Mas eu já vou dizer para vocês, a pessoa que coordena esse canal, que desenvolve um trabalho dentro da linha da neurociência, né? Dentro da linha da psicologia, porque pelo que eu vejo ele é psicólogo, também ele é neurocientista, ele é doutor, tem uma formação muito boa, né? E o canal ele tem assim um objetivo, pelo que eu já prestei atenção, né? Não assisto tudo, né? A respeito lá do assunto que ele trata, eu vejo alguns, mas tem como objetivo de falar sobre as religiões e tem como objetivo a crítica a uma diversidade de religiões. Então, eles têm trazido ele, né? Ele, o rapaz, ele traz lá os chamados ex, né? Ex-espírita, ex-padre, ex-umbandista, ou seja, uma série de ex que ele traz lá e acaba estabelecendo uma crítica, né, dele num certo sentido, às religiões. E pelo que eu já observei, eles têm assim, ele, então ele fala eles, né? Mas ele, né? Ele. É, é claro que também ele tem outros também participantes lá, tá? Do canal, que são provavelmente assim amigos, alguns deles são pesquisadores também, que também acabam participando também no debate lá, né? No canal. Mas o que eu quero dizer é que eles são eles, né? Agora ela fala eles, junto com essas outras pessoas, assumidamente ateus, né? E defendem o ateísmo, tá? Qual que é a questão que eu estou trazendo aqui? Não é o fato da pessoa que ela tem essa opção pelo ateísmo, né? Eu tenho amigos ateus e vou falar para vocês, são pessoas, eu já tenho falado sobre isso aqui, são pessoas que eu admiro, admiro e muito, porque são pessoas que, num certo sentido, elas dão assim um exemplo de vida, né, para muitos de nós cristãos, tá? Isso é verdadeiro, né? Agora eu fico pensando assim, esse é o ponto que eu quero chegar aqui. O que eu tenho visto, não só nesse canal, mas já vi em outros lugares também, nas redes sociais, é o trato que muita gente tem com relação à ciência, né? Esse talvez seja um ponto de debate, talvez um debate longo, que não vai dar tempo de discutir aqui em pouco tempo, porque apenas eu quero passar uma mensagem para vocês, né? Não é bem uma mensagem reflexiva, claro, né? Mas não pretendo alongar muito, tá, com o vídeo.
Isso mesmo. Quando as pessoas, né, ou boa parte delas, dessas assim que desenvolvem, né, um canal como esse, né, eles vão tratar em relação à questão da ciência. Ou seja, eles acabam trazendo a ciência, né, para poder explicar, ou para poder, como é que eu vou dizer assim, para poder justificar aquilo que eles defendem. Para poder justificar, por exemplo, o ateísmo. Né? Então, muitas vezes é comum a gente fazer assim. A gente busca a ciência para que a ciência venha e justifique. Olha, o ateísmo é uma realidade, né? É uma realidade indiscutível, porque na própria ciência não se tem provas da existência de Deus, né? Só para citar como exemplo. E aí eles trazem pesquisas, eles trazem. Eu não estou negando nada disso. E outra coisa, eu não sou negador de ciência, né, da ciência. Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito o campo científico. Eu trabalho no campo da ciência, porque eu sou professor, né? Eu oriento, né, alunos e assim por diante. Mas o que eu estou aqui querendo trazer para vocês é que, muitas vezes, quando a gente faz um trabalho como esse, igual, né, dessas pessoas que estão, igual no caso desse canal, não é tão difícil a gente observar os pontos fracos, né, que são apresentados ali, exatamente nos momentos em que eles estão apresentando dados científicos. Né? Porque o que eu estou querendo dizer? A gente tem que sempre ter em mente, né, levar em consideração, que a ciência ela não é absoluta. Né? Apesar da gente perceber que tem ciências, ou cientistas, inclusive, que eles querem por tudo carregar assim em si mesmos, né? Carregar esse absolutismo científico, né? Eles querem trazer uma verdade absoluta a partir das chamadas verdades científicas. E eu já estudei muito, já trabalhei inclusive filosofia das ciências, né, na universidade. Já li muito sobre filosofia das ciências, né? Ah, só para recordar aqui, nós temos o Karl Popper, que é um grande filósofo, né, da ciência, que ele vai tratar sobre o falsificacionismo do campo científico. A capacidade de falsificação que pode existir no campo científico. Não vou aqui explicar o Karl Popper para vocês. A gente, se alguém de repente até pedir, a gente pode até num outro momento trazer alguma coisa, trazer o Karl Popper aqui para discutir alguma coisa. Mas o que eu estou tentando passar para vocês é assim. A ciência ela tem os seus limites. A ciência ela apresenta verdades. Eu gosto muito de trabalhar no campo das verdades e não da verdade, a verdade absoluta, mas no campo das verdades, porque nós vamos ter uma diversidade de verdades dentro do campo das ciências em si, né? Mas a gente tem que levar em consideração, gente, que assim as ciências, todas elas não são absolutas. Elas não trazem uma resposta acabada, uma resposta única que não é passível de dúvidas. A dúvida precisa existir. A chamada dúvida metódica, que foi muito bem desenvolvido pelo filósofo René Descartes, filósofo francês do século XVII, é muito interessante a gente entender essa dúvida metódica do René Descartes. O René Descartes, ele até vai chegar a um entendimento de que a possibilidade do conhecimento, ou a possibilidade dos conhecimentos desenvolvidos, por exemplo, pelas ciências, elas primeiramente têm que passar pelo campo da dúvida. Ou seja, a chamada dúvida metódica não é dúvida por duvidar, duvidar por duvidar. Não, por isso que ela é chamada de metódica, porque a dúvida é um método. É um método que ajuda o desenvolvimento da própria ciência. Então, num certo sentido, os métodos, né? Aquilo que nós dizemos assim, nós temos muita segurança na pesquisa, no desenvolvimento de um determinado dado científico, de uma determinada pesquisa científica,
Mas a gente tem que sempre colocar que a dúvida ela precisa estar presente. A dúvida ela precisa estar presente. Com isso, eu estou querendo dizer para vocês, assim, não há nenhum problema, por exemplo, de grupos como esses, que eles assumidamente, eles se dizem assim, nós somos ateus. E aí a gente vê assim no programa, programas igual esses assim, em que pessoas fazem chacotas, né, de pessoas que são crentes, que acreditam em Deus. Eles fazem, a gente vê muitos risos, né? E aí, esse tipo de coisas, a meu ver, eles não são muito bem-vindos. Até porque a gente vai acabar meio que invadindo determinados espaços, né, na sociedade, das crenças, né, que as pessoas possuem, ou um certo desrespeito também nas crenças das pessoas. A mesma liberdade que a pessoa que tem, que ela assume ou se assume como ateu, as pessoas que acreditam também, elas têm essa mesma liberdade, né? Que de não serem ateias, né? De não assumirem o ateísmo, de acreditar em alguma coisa, de acreditar numa existência de uma vida pós-morte e assim por diante, de acreditar em Deus, né? Até porque eu sou um tipo de pessoa que já li muita coisa, sou da área da filosofia e eu tenho muita certeza sem. É claro que falando certeza já estou sendo contraditório com o que eu estava dizendo, mas aqui não quero absolutizar. A dúvida tem que estar presente. Mas assim, da mesma forma que se tem, né, que a ciência, ou boa parte de uma parte da ciência apresenta de que Deus não existe, ou tenta, né, mostra uma prova de que Deus não existe, também sobre a existência de Deus também, né, ou seja, a, a mesma negação que se tem, né, de dizer que Deus não existe, também você não consegue provar também sobre a existência dele. Até porque o campo da dúvida está presente em todos os sentidos dos limites da ciência, né? Até que ponto nós podemos assim afirmar com toda a segurança de que a ciência ou as ciências, essas inclusive cientistas e tudo mais que negam a existência de Deus, de que eles estão certos? Aqui fica a dúvida. Obrigado, até a próxima.